Estamos com a nossa bancada de convidados, a Raquel Almqvist, o nosso comentarista cultural Regis Martins, e a partir de agora com o jornalista, escritor, maratonista, aventureiro Gustavo Junqueira. Muito bom dia, Gustavo. Bom dia, Chico. Prazer estar aqui nessa manhã de sábado, no embalo de sábado, conversando com você, com essa bancada tão qualificada. Enfim, depois de um terremoto político, tanto barulho ontem e hoje aqui a gente, no máximo, eu acho que eu vou estar mais habilitado para falar de um ruído e não de tanto barulho que a gente teve ontem, né? Gostei da relação, Gustavo. Ruído, o ruído do inquieto, é o título do livro que o Gustavo Junqueira está lançando. Eu recebi aqui, ele me enviou uma cópia digital. Relatos, aventuras, crônicas, artigos, homenagens e textos rimados de um itinerante curioso. É o livro que o Guto Junqueira está lançando aqui, O Ruído do Inquieto, que a gente vai conversar a partir de agora. Você dividiu o livro aí em alguns temas, em alguns setores, né, Guto? Exatamente. São 29 textos que eu escrevi ao longo das últimas 2 décadas. Alguns são matérias, outros são poemas, relatos, alguns contos, e esses eram textos que eu tinha escrito, compartilhado com poucas pessoas, alguns publicados, e aí o ano passado eu achei que eu estaria... na verdade, eu até na minha introdução eu digo que os textos estavam pedindo para serem publicados, né? Era uma rebelião textual, eles achando que estavam sendo lidos muito ocasionalmente, a cada 2, 3 anos eu abria um arquivo de Word, lia, mandava para alguém, e resolvi reunir esses textos. E como eles são, digamos, de natureza diversa, eu fiz essa divisão, que inclui aí a parte de itinerância, que fala de viagens, a parte de superação, que são relacionados às montanhas e provas esportivas que eu participei, os textos rimados, né, tem homenagens e outros textos, né? Então eles são diversos, eles atendem, acho que aí o gosto de diferentes públicos. Eu estou muito satisfeito, porque depois de uma semana do lançamento, eu já recebi retorno, por exemplo, de uma senhora de 93 anos que gostou muito do livro, e também de um garoto de 7 anos que está começando a ler, filho de um amigo meu, e diz que vai começar o primeiro livro dele lendo O Ruído do Inquieto. Então são... e também de uma jovem de 17, 18 anos, que também diz que está gostando muito, começou pela parte de poesia. Então a gente vai ter esse resultado, esse feedback que me deixa muito feliz, porque justamente, vamos dizer assim, eu demorei para lançar esses livros, até por eu sou muito crítico em relação ao que eu faço, ao que eu escrevo, né? Não tinha, digamos assim, a convicção que eles estavam maduros o suficientes para serem publicados, e agora eu começo a ter um feedback que me deixa muito feliz. Bom, o Regis até brincou aí no bloco anterior, né? Que você deve estar tirando de letra essa pandemia porque você enfrentou um terremoto, e você narra isso no seu livro aí, né, Guto? Bom, o terremoto é um dos episódios, né, uma das experiências que eu tive, que eu tenho certeza que realmente me dá, digamos assim, entendimento, forças e capacidade para enxergar o atual momento, não talvez como uma crise tão extremada, mas como um momento que a humanidade está vivendo, que ela tinha que passar, né? Não é casual, isso é fruto, claro, da ação humana, né? Esse momento que a gente está passando. Não só no terremoto, mas, por exemplo, a minha experiência em alta montanha, fala um pouquinho, ficando Guto. vários dias... Desculpa, Guto, te interromper. Eu gostaria que você detalhasse um pouquinho mais essa sua experiência do terremoto, antes da gente falar das montanhas. Vamos aí. lá, Chico. Onde claro, foi, que situação que foi, o que você sentiu? Exatamente. Então, o terremoto, na verdade, ele está muito ligado à montanha. Em 2015, eu me presenteei com um período sabático, né? Foram 4 meses, eu preparei esse sabático, e o primeiro roteiro do meu sabático foi o Everest, né? Não o cume do Everest, mas o acampamento base do Everest. E depois de passar 20 dias na montanha, indo até o acampamento base, a 5.400 metros de altitude, escalei uma montanha, voltei para Katmandu. E aí eu falei, agora eu vou usufruir 2, 3 dias de vida de turista, visitando os templos, os locais mais especiais da capital do Nepal, né? Uma cultura extremamente rica, diferente da nossa.
E no primeiro monumento que eu fui visitar, né, o Templo dos Macacos, eu estava numa loja olhando um souvenir, um Buda, né, estava com um Buda na mão, negociando com o vendedor do quiosque da loja. De repente tudo começou a balançar, todo mundo saiu correndo da loja. E minha primeira reação foi falar, puxa, mas que exagero, né? Por que as pessoas estão saindo assim, de uma hora para outra da loja? Isso que foi uma desconfiança meio boba, meio tola minha, que quase custa a minha vida, porque de repente as prateleiras da loja começaram a cair em cima de mim como se fosse uma onda do mar. E aí sim a minha reação de sobrevivência foi sair correndo da loja, só que o chão tremia tanto e eu não conseguia me manter em pé. Eu praticamente ia, digamos assim, quase caindo, né? E olhando para trás, e de repente eu vi blocos de tijolo caindo no chão, ali a 5 metros de distância, e eu consegui quase que aos trancos e barrancos, literalmente, me arrastar até um canto onde havia algumas árvores longe de construções, e durante 30 segundos eu presenciei uma das experiências mais fortes da minha vida, que foi o chão tremer, né? A única coisa, essa convicção que a gente tem do chão firme, foi por água abaixo quando eu vi o chão tremendo, né? Balançando mesmo, né? E tudo ruindo e caindo. E nesses 30 segundos de intensidade, eu me recordo de gritar, nossa, 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 né? Enfim, e de repente parou, né? E aí fumaça, e aí tem os desdobramentos, mas enfim, essa experiência do terremoto ela é muito forte no livro, é um dos capítulos, né, no Ruído do Inquieto, onde na verdade eu descrevo todas essas sensações. Tinha muita gente no Brasil que sabia que eu estava lá, então foi como que uma prestação de contas do que ocorrido, que eu tinha passado naquele dia 25 de abril de 2015, um terremoto devastador, com mais de 7 pontos na escala Richter e que vitimou quase 10 mil pessoas no Nepal. Não só no Nepal, né? Morreu gente também em outros países. Oi. Você pagou o Buda, não? Pagou o Buda? Oi, Regis. Grande Regis, né? Tô aqui, eu acompanho, viu, Regis, as suas apresentações musicais durante a quarentena, muito boas, né? Me ajuda realmente a aproveitar, a curtir a quarentena. Olha só, isso até hoje eu sou muito cobrado porque eu não tenho esse Buda, mas foi muito curioso porque depois dessa confusão do terremoto, eu poderia encontrar milhares de pessoas, né? Eu corri para baixo do templo dos macacos, a 200, 300 metros da loja onde eu estava. Por sorte, acabei encontrando meus amigos brasileiros, e quem que eu dou de frente? Com o vendedor da loja. Ele com o olho tão assustado, com o olhar tão assustado quanto o meu, e a primeira sensação que eu tive ali foi de, puxa, o cara perdeu tudo ali na loja dele, e eu com o Buda dele na mão, que eu não tinha terminado a negociação, né? E eu olhei para ele, pagou, eu vou ser sincero, eu não sei se eu fui muito ingênuo ou não, eu ofereci o Buda para ele com a expectativa dele falar, não, pode ficar para você, mas ele pegou o Buda para ele, e eu não tive a reação de falar quanto porque depois de um terremoto de 7,5, você ainda reiniciar uma negociação. Era vendedor. Pois é, ele era vendedor, ele não queria ficar no prejuízo, e eu fui, mas no final eu me arrependi, mas hoje eu penso que esse Buda, ele está muito mais, assim, na minha memória e no meu coração, eu não tenho ele fisicamente, mas eu tenho ele, enfim, tão forte dentro de mim, que ele fisicamente já não tem tanto esse valor, sabe? Ele está aqui, ele está na minha mão, né? Eu tenho certeza que ele foi essencial para que eu me salvasse. Mas tudo bem, eu não, sabe? Foi simbólico, até hoje eu tento interpretar isso que aconteceu, mas o fato é que eu vivi essa experiência, uma experiência completamente inesperada. Como o Chico falou aí, como é que isso impacta hoje eu lidar com o período de quarentena? Eu não sei, acho que, claro, quando na vida você passa por grandes experiências desafiadoras, experiências que te colocam ali no limiar entre a vida e a morte, é claro que isso fica introjetado em você, né? Quando eu vejo essa experiência hoje que não só eu, o Brasil, o mundo, né, estão passando, isso... Eu me sinto realmente mais, digamos assim, preparado psicologicamente para saber que é um momento difícil, né, que a gente precisa enfrentar, né, e que nós vamos passar por isso, como passei outras vezes, isso vai acabar e a gente precisa tirar as lições
do episódio, né? Eu considero, por exemplo, uma das lições primordiais dessa minha experiência com o terremoto é que eu tinha passado 20 dias na montanha, tinha subido uma montanha que chama-se Island Peak, a 6.200 metros de altitude. Eu tinha subido uma parede vertical que eu não sabia se eu seria capaz. Eu estava no meio da parede, olhava para baixo, via um precipício de 200 metros. Eu falava, será que eu vou sair com vida daqui? Quando eu consegui chegar ao cume e retornar para baixo em Katmandu, eu falei, oba, agora eu quero diversão, agora eu vou ser turista convencional, eu quero visitar esses pontos turísticos. E aí, nesse momento, aparece sim um grande episódio que quase leva a minha vida. Então isso me ensina exatamente isso, a gente não tem certeza absolutamente nada do futuro. É claro que o futuro tem uma previsibilidade, mas você não pode contar que depois de passar por uma grande experiência intensa de risco de vida na montanha, que você está salvo e que você vai só se divertir. Quer dizer, o grande susto veio depois do grande perrengue na montanha, quando eu achava justamente que eu teria todo o conforto e segurança para usufruir de Katmandu. A Raquel, que é uma grande montanhista, esportista e também aventureira, tem algumas questões para você aí. Pois não, Raquel? Oi, Raquel, eu acho que manda lá. A primeira questão, isso você falou, são 30 segundos, né? Esse 30 segundos aí que você passou no terremoto. O que você pensou? O que vem na nossa cabeça nesses 30 segundos, vendo tudo isso acontecer? Eu acho que a primeira sensação que eu me sinto, que acho que vem, é o instinto de sobrevivência, né? Como eu contei para vocês, até algum momento eu acho que eu menosprezei o perigo, me mantendo dentro da loja, observando aquilo meio atônito, mas quando realmente a coisa veio para cima de mim, alguma coisa me jogou para fora, né? E me fez com que eu conseguisse me afastar do local principal do perigo. Então, o instinto de sobrevivência. A segunda aspecto, eu acho que é a perplexidade, né? A perplexidade de ficar olhando aquilo sem entender, sem conseguir interpretar. Eu acho que a racionalidade, ela fica um pouco limitada, né? Num momento como esse, o ser humano aguça o seu sentimento a sua sensação, o seu desejo de sobrevivência. E claro, eu acho que eu tenho um pouco o olhar jornalístico, né? Era um momento intenso e o medo, né? Vamos dizer, claro, não estou dizendo que eu estava aproveitando, né? Eu olhei, observei e tentei consumir aquela sensação, falar o que isso está acontecendo, por que eu estou passando por isso. É curioso até porque esse foi digamos, o primeiro terremoto mais forte. Depois eu passei nos 2 dias seguintes, enquanto eu tentava entender o que se passava e tentava conseguir embarcar para sair do Nepal, de Katmandu, que vivia um momento de grande convulsão, né? Eu passei por outros terremotos de menor intensidade, e num deles eu estava numa loja onde eu consegui um Wi-Fi para me comunicar com o Brasil, com a família. A terra começou a tremer e dessa vez eu fui um dos primeiros a sair. Dessa vez eu não fui teimoso, não. E aí todos nós fomos para a rua, as pessoas que estavam nesse café que tinha eram turistas também, procurando um sinal de internet, e havia outras pessoas na rua, porque a rua passou a ser o local mais seguro em Katmandu. Qualquer proximidade de uma construção era um perigo, porque tudo poderia desabar. E aí, mais ou menos 100 pessoas foram para o meio da rua, e todas elas se deram a mão, né? E aí foi uma sensação muito engraçada, porque as pessoas se deram as mãos para poder não cair, né, para manter o equilíbrio. E aí sim, já sabendo que era um terremoto, eu passei 20 segundos observando o asfalto se mexer quase como um creme, né? E as pessoas se dando a mão. E aí foi até curioso assim, essa sensação, porque tinha nesse momento uma turista, uma montanhista, que ali ela segurou a minha mão, né? E nós passamos esses 20, 30 segundos de mãos dadas, e o terremoto, né, enquanto ocorria esse outbreak que eles chamam do terremoto, e aí quando terminou, ela não soltava a minha mão.
Aí eu fiquei, puxa vida, será que ela está segurando a minha mão porque ela... Né? Eu falei, puxa, será que ela está me cantando? Então você vê o que passa na nossa cabeça nesse momento. Aí finalmente ela soltou minha mão, a gente se despediu. Quer dizer, foi uma experiência conjunta de pessoas se ajudando num momento crítico de ocorrência de um terremoto. Então é isso, a gente passa muita coisa na cabeça, muita coisa espontânea, acho que pouco racional, muito mais instintivo, e eu vou guardar essas sensações pro resto da minha vida. O Guto, você está com um aí livro eu tô vendo na aqui, mão? Esse é o ruído do inquieto. O Guto está colocando, o outro Guto, nosso técnico aqui de informática, que está nos dando essa baita força, está colocando algumas imagens aí, né, desse terremoto em Katmandu aí que você presenciou, né? Você tá vendo as imagens aí, né, Gustavo? Exato, estou vendo as imagens, é exatamente isso que eu estou vendo, por exemplo, quando aconteceu o terremoto, eu estava a uns 3 quilômetros, né, do meu hotel, e aí eu tive uma caminhada também muito significativa, andando pelas ruas de Katmandu, vendo construções no chão, vendo pessoas chorando, vendo pessoas feridas, vendo pessoas mortas, e chegando ao meu hotel eu descobri que o prédio ao lado tinha desabado, havia pessoas soterradas lá dentro, e no meu próprio hotel, que estava fechado com rachaduras, me disseram, olha, se você quiser ir lá dentro pegar a sua mochila, seus documentos, você vai por sua conta e risco. E eu falei, eu não vou deixar as minhas coisas lá. Então subi rapidamente no meu quarto, né? Acho que em 3 minutos consegui organizar uma mochila e tudo mais, desci as escadas correndo e deixei meu equipamento na rua, né? Onde passei aí mais 12 horas aguardando algum tipo de encaminhamento e aí a agência que tinha nos auxiliado, né, levado ao Nepal, conseguiu um lugar num dos hotéis que eram considerados seguros de Katmandu. E então esse foi o meu dia 25 de abril aí de 2015, um dos dias mais intensos da minha existência, e olha que eu tenho experiências bastante fortes em montanha e em outros lugares também, mas esse dia realmente é um dia muito forte. Você falou 25 de abril? Foi dia 25 de abril de 2015? Está fazendo hoje, então está fazendo hoje 4 anos ou não? Uai, tá fazendo 5 anos, né, Guto? 5 anos, exatamente. Olha que coincidência, eu não tinha... Olha só, você falou, eu fiquei pensando, será que o Gustavo confundiu com o dia de hoje ou foi realmente no dia 25 de abril de 2015? Olha, se não foi 25, foi 26. São claros sinais de paranormalidade, não tem como... Não, mas a gente é jornalista, a gente precisa dar... Olha só, acabei... Tudo está descrito. Ô Chico, a gente é jornalista, a gente tem que apurar a informação, acabei de botar aqui no Google... Terremoto do Nepal foi no dia 25 de abril de 2015. Que isso, então hoje, rapaz? Olha só aí, eu não tinha... Eu te tô falando, juro é uma que eu coisa não prestei atenção, não fiz essa pesquisa antes da nossa conversa e pelo que você está me falando também não foi premeditado. Então a gente não, mas agora eu tinha na cabeça, mas é exatamente, há 5 anos atrás eu estava nesse exato momento passando uma das experiências mais fortes da minha vida, Gustavo, né? E então... É isso aí, que coincidência, né? Não é por acaso, né, Chico? Nada é por acaso. Mas no ar a gente descobriu essa coincidência, né? Eu te perguntei do livro, né? Que você mostrou pra gente a capa do livro, e a pergunta é como as pessoas que querem ler essa aventura aí do Katmandu e tantas outras, né? A escalada do Aconcagua aqui nos Andes, as suas maratonas, o Ironman. Como é que as pessoas podem fazer para ter acesso ao teu livro, hein, Gustavo? Só vou acrescentar mais uma, né? Eu já vou dizer isso. E também tem a minha aventura no Kilimanjaro, a montanha mais alta da África, né? Uma montanha icônica. E essa minha aventura foi narrada por ninguém menos do que o Chico Ferreira, né? Que conhece essa história, narrou, né? No programa de televisão em 3 capítulos que eu fiz. A gente pode aqui falar o nome da outra emissora? Claro, o tempo que eu trabalhei na IPTV, que fui muito, muito grato, fui muito feliz lá, né? Trabalhei tanto tempo lá e lembro quando você chegou com o material bruto lá para ser editado, né? Da sua aventura por lá e gravei com o maior prazer e gostaria muito de rever esse material, viu, Guto? Eu gostaria, porque eu não tenho ele mais nos meus arquivos. Ô Chico, tá no meu Facebook, Facebook, o Facebook, o Ruído Inquieto. Outro dia eu coloquei lá, citando você inclusive, né?
Os 3 bacana. episódios, né, foram veiculados em 3 episódios, um falando da minha visita a Ngorongoro, que é uma reserva, né, uma das maiores concentrações de vida animal felina, né, uma cratera que fica na Tanzânia, o Monte Meru e também o Kilimanjaro. A sua narração perfeita, assim, toda vez que eu assisto eu tenho um baita orgulho de ter feito isso com a sua brilhante narração. Mas vamos lá, o ruído do inquieto, viu, Chico? Que eu fiz? Quer dizer, eu ia lançá-lo presencialmente, só que a pandemia e o distanciamento social chegaram antes do lançamento. Eu resolvi aguardar um pouco e depois pensei, puxa vida, eu acho que é um momento oportuno para as pessoas lerem a respeito dessas experiências. Então lancei ele digitalmente. Em uma semana eu atingi a minha meta de vender 100 livros, cuja arrecadação eu destinei ao Cantinho do Céu, né? Porque eu achei que num momento como esse, tinha muito a ver fazer um lançamento atrelando cultura ou literatura com solidariedade, né? Porque é um momento que o mundo está precisando se ajudar, as pessoas estão precisando se ajudar. Então, ontem eu atingi mais de 100 livros vendidos. Então, todo mundo que pagou R$30 pelo livro, esses R$30 serão destinados ao Cantinho do Céu. E como eu tive uma doação de uma doadora que prefere se manter anônima, equivalente a mais 100 livros, são mais de 200 livros, mais de R$6 mil que eu doarei essa semana para o Cantinho do Céu e também para a Casinha Azul, que é uma creche aqui que faz um trabalho fantástico na periferia. Mas eu tenho outros livros, inclusive eles estão acabando, eu já estou pensando numa segunda edição. Eu imprimi 150 livros na primeira edição. As pessoas que tiverem interesse, basta mandar um WhatsApp para mim. É o 16 9 8123-2496. Repetindo, 98123-2496. Manda um zap para mim, depois a pessoa ela me manda o seu endereço e o comprovante de transferência ao depósito de R$30 e eu encaminho o livro por motoboy aqui em Ribeirão Preto ou por correio para pessoas de outras cidades. Já foram mais de 100 livros distribuídos dessa maneira. A última semana, viu, Chico, passei praticamente fazendo dedicatórias, preenchendo envelopes à mão, indo ao correio despachar e entregando para o motoboy. Então, muito feliz porque a gente sabe que é um momento onde as pessoas estão com pouco dinheiro, né, e gastar em livro, né, num momento como esse, né, acho que está todo mundo segurando aí as pontas, mas as pessoas se sensibilizaram que o dinheiro era para o Cantinho do Céu e depois para a Casinha Azul. Então, o livro serviu a esse propósito, sabe? De ajudar quem faz um trabalho exemplar, né? A sociedade precisa desse tipo de trabalho, né? Como do Cantinho Azul, como do Cantinho do Céu e da Casinha Azul. E eu estou muito feliz de poder colaborar com isso, né? O livro, então, já com mais de 100 exemplares vendidos e já estou pensando aí na segunda edição dele. Gustavo, foi um prazer conversar contigo aqui no Embalos de Sábado, né? E saber principalmente de que dinheiro da venda dos exemplares está sendo revertido aí para 2 entidades que precisam muito nesse momento. Então eu vou só, antes da gente se despedir, eu vou anotar, inclusive, vou pedir a caneta aqui para o Júnior Mota, o teu WhatsApp, para quem tiver interesse em comprar o teu livro. Pode repetir para a gente, por favor, Gustavo, o teu WhatsApp? Então vamos lá, é o 16, Ribeirão Preto, 8123 24 96. Então eu vou repetir aqui para quem estiver acompanhando a gente. É o 16 98123 2496. É o WhatsApp do Gustavo Junqueira. Se você quiser adquirir o livro O Ruído do Inquieto, você vai ter acesso a uma leitura interessantíssima desse cara aí, aventureiro, desse jornalista aí que não mede esforços para descobrir novas fronteiras, novas aventuras. Então, você não treme perante o desafio, né? Boa, gostei, Regis. É isso aí. E também, de quebra, vai estar ajudando quem precisa, vai estar ajudando aí o Cantinho do Céu e a Casinha Azul. Parabéns pelo teu trabalho, pela tua iniciativa. O telefone está aí? Está na tela, né? Eu tenho uma certa miopia aqui, está um pouquinho longe, mas está ali.
Então tá ali, ó, 98123-2496 para quem quiser adquirir O Ruído do Inquieto. Gustavo, valeu demais a conversa aqui, de ouvir as tuas aventuras. É sempre um prazer conversar contigo, viu? Um grande abraço e um ótimo final de semana para você, para a família. Boa quarentena aí. Cuidem-se. Estamos nos cuidando. Muito obrigado aí pelo espaço, pela oportunidade. Um grande prazer falar com uma bancada desse nível, falar sobre livro, né, em plena pandemia, discutir um assunto tão interessante. Um prazer. Olha, um ótimo sábado para vocês. Um excelente parabéns pelo programa. Estou à disposição e vamos lá. Vou providenciar aí o envio do livro para vocês. Obrigado, Gustavo Junqueira, jornalista e aventureiro, lançando O Ruído do Inquieto, ao vivo, aqui no Embalos de Sábado. Valeu, Gustavo. Agora são 9h44, continuamos